Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui novamente conversando com vocês, né, pela última vez. E eu vou tentar responder as questões que vieram e espero que essas respostas caibam dentro do tempo que nós temos de 2 horas. Eu vou fazer o possível para que isso se realize, né? Porque uma questão acaba sendo respondida por outra, né? E algumas são curtinhas, porque não há muito o que falar, não é? E algumas são mais longas. Tá bem? Então, eu vou começar, eu leio a pergunta e depois faço o comentário em seguida, tá bem? Então, a primeira pergunta que nós organizamos lá em bloco, a primeira diz assim: o distanciamento de alguns princípios amparados nas ciências da natureza interfere no desenvolvimento da consciência fonológica? Porque a gente, no começo, dizia que, né, nós nos afastamos da ciência da natureza. O que é isso, ciência da natureza? É as ciências, praticamente as ciências biológicas, que dão base para o método fônico, né, e para o ensino silábico, né? Não tanto o construtivismo, porque ele se baseia na psicologia, né, da psicogênese, né, da linguagem escrita. Então, eu diria que aqui a pergunta, né, pergunta se interfere no desenvolvimento da consciência fonológica por não trabalhar a consciência da natureza. Eu estou dizendo aqui que, na verdade, a consciência fonológica não está em discussão nessa teoria que nós estamos apresentando. Porque para nós a criança não é um ser que seja visto biologicamente. E um ser que tem, uma criança, né, um ser que tem que aprender a isolar fonemas. Para nós isso não entra. Se não entra, não há relação entre essa teoria, né, que trabalha com a consciência fonológica, com o método fônico, né, que toma a escrita e as suas unidades, né, como referência, e as tendências que tomam as unidades, os fonemas, a língua oral como referência. Né? A questão é esta: nós não temos essa relação com fonemas. A nossa preocupação não é com fonema, portanto, não é com a produção sonora, sabe? Esse funcionamento da, da produção de sons, nem ouvir os sons e nem isolar os sons. No trabalho, né, de pesquisador, como se a criança fosse linguista. Isso não entra na nossa teoria. E não entra, né, exatamente porque ela é excludente. Ela exclui as crianças. E não só por isso, é porque a nossa concepção é que a linguagem escrita tem independência em relação à linguagem oral no que se relaciona, no que concerne as questões de matéria. Uma é matéria acústica, outra é matéria gráfica, visual. Não é? Então, elas não se relacionam por isso, elas se relacionam pelos sentidos, elas se encontram nos sentidos. Então, a criança, eu diria que ela não é um pequeno linguista, para se exigir dela uma consciência da pronúncia de um fonema. Eu sei que algumas questões já foram ditas em encontros anteriores, né? Mas como há uma certa rotatividade né, de participantes, pode ser que isso tenha escapado, né? Porque o fonema, eu diria, os linguistas estudam o fonema, definem o fonema, e me parece, né, se a minha informação não ficou obsoleta, né, no mundo todo, entre as línguas, nós temos mais ou menos cerca de 40 fonemas, no mundo todo. E com esses 40 fonemas, as línguas são construídas, as línguas orais. Então, o fonema, a BNCC mesmo diz, está escrito lá, que é uma entidade abstrata. Então, o fonema é algo abstrato. Quer dizer que não é uma coisa concreta. O fonema não se manifestaria diretamente na nossa linguagem. E que o que se manifesta mesmo são as variações do fonema, pelo que se entende da BNCC, não é? Pela afirmação que eles fazem. Então, a nossa criança não é um ser biológico que produz sons para poder criar uma teoria, né, de alfabetização que a gente pudesse basear nisso. A gente vê a criança como um ser social, que vive em sociedade, como um ser histórico, que vive em um determinado tempo da humanidade. E um ser que vive banhado
pela cultura humana e pela sua própria cultura. Mesmo que ela não consiga perceber, ela se banha na sua própria cultura, do seu lugar, da sua cidade, do seu bairro. Então, essa criança inteligente, que é um ser cultural, né, social, histórico, ela se recusa a cumprir ordens sem sentido. Vocês podem perceber que elas perguntam por que eu tenho que fazer isso? Por que é assim, professora? Então, elas não gostam de cumprir ordens sem sentido, porque são inteligentes. Elas não gostam de receber explicações que não são convincentes e que contradizem o que a gente mesmo diz como professor. A professora diz algumas coisas que caem e depois as crianças pegam a gente em contradição, porque a gente quer estabelecer uma relação entre grafema e fonema, entre letra e som. E a gente obriga a criança a pensar assim. E isso nem sempre faz sentido. Por exemplo, na ortografia, né, nessa relação entre ortografia e pronúncia, o caso do H é clássico, não é? E da acentuação das vogais abertas e fechadas também. A criança pergunta por que eu não coloco H se, né, se não tem som? E aí a gente fica explicando de outra maneira. Portanto, contradição. Por que a gente não coloca acento nessa vogal, naquela vogal? Por que essa aqui não coloca circunflexo? As crianças perguntam e contestam. E a gente diz, não, é porque aqui não tem. E, ora, a gente explica que o E aberto tem um acento, que o E fechado tem um circunflexo, e depois as crianças pronunciam, porque a pronúncia é a base, e a gente diz que não é. Claramente a gente percebe que a pronúncia não é a base, a gente só cai em contradição. E também a relação entre o O e o U no final das palavras, do E e do I no final das palavras, né? A gente escreve com E e pronuncia com I, que na verdade a gente pronuncia I, escreve E. E por quê? As crianças perguntam, por que, professora? Por que, professora? E a gente fala, é porque, claro, não dá para explicar, porque a nossa regra, né, era que tinha que estabelecer uma relação com os sons. Então, ensinar a escrever os sons ouvidos, ensinar a criança a escrever os sons que ela ouve, é uma bruta contradição para elas. Agora, elas se viram, sem ter consciência fonológica. Claro, por quê? Porque a escrita não é fonológica, ela é gráfica. Então, eles aprendem, sem ter essa chamada consciência fonológica e sem obedecer às regras que a gente diz. Porque senão elas não conseguiriam aprender a ortografia que a gente quer. A segunda pergunta é: a alfabetização humanizadora, ela se sustenta em quais pressupostos, quais pilares e quais bases? Olha, me parece que essa pergunta foi retirada, né, do próprio texto, mas nós já dissemos isso, e está lá no texto tudo, né? E eu vou tentar dizer, mas não vou gastar muito tempo, né? Mas eu vou dizer meio rapidamente, né? Então, eu estou dizendo aqui, olha, se vocês lerem o manifesto que está lá no livro, aquela parte introdutória do livro, as respostas estarão lá bem claras, né? Mais claras até do que, né, do que eu estaria falando aqui, não é? Então, esses autores não são que idealizaram essa tendência, não estão aqui perto de vocês, né? Vocês estão vendo sempre as nossas manifestações e também as meninas que têm colocado em prática tudo isso. Vocês estão percebendo como é que é, né? Mas eu diria, né, um pouco mais à frente eu vou voltar a essa questão, né? Como diferenciar as funções simbólicas e sociais dos caracteres no desenvolvimento da alfabetização? Eu confesso que eu fiquei confuso com essa pergunta, né? Como diferenciar as funções simbólicas e sociais dos caracteres no desenvolvimento da alfabetização? Eu diria que não há distinção, não é para diferenciar caractere, porque caractere é uma outra coisa, caractere são as marcas gráficas, né? E as funções simbólicas, elas têm uma outra função, quer dizer, é o signo todo, né? O signo, a palavra toda. E os caracteres são as unidades que compõem esses signos, e há uma fusão, não é sempre uma fusão entre os sentidos das palavras e, a sua composição em caracteres, não é? Essa fusão é que faz o signo ser, o signo no caso ideológico, né, ser ser um dado, né, algo que remete para fora de si mesmo, portanto tem uma função simbólica.
né? Então, eu diria que não há distinção. Mas vamos continuar conversando sobre isso, né? Os caracteres, eles se opõem à noção do alfabeto. E se opõem também, né, como a noção de que os grafemas... não, se opõe não é? Acontece essa relação entre grafema e fonemas. Eu vou tentar explicar um pouco mais isso. Dois autores que nós citamos sempre aqui, né, que é o Élie Bajart, que é o francês atual, que tem uma origem linguística, né, e o Vygotsky, que é o russo, né, que tem um trabalho feito na área da psicologia e também da linguagem, né, eles foram um pouco claros em relação a essa questão do fonema e do grafema. O Élie Bajart fala do fonema e grafema. Vygotsky não toca nessa questão, mas ele fala em elemento, uma distinção entre elemento e unidade, né? Eu vou tentar explicar aqui. Então, o fonema, isto é, esse som que a gente não consegue, nem nós conseguimos isolar, e que a gente quer que a criança faça, e o que o método fônico quer que a criança faça, né? Para o Vygotsky, ele é um elemento da linguagem oral, se ele não significa nada na relação com os demais. Sabe quando se trabalha com fonema, ele não significa nada, é um elemento, é algo seco, árido. Agora, se ele fizer sentido, na composição da palavra, como eu estou falando aqui, eu estou colocando para fora, né, articulando uma série de variações de fonemas, como eu disse antes. Eles estão articulados. E estando articulados, eles fazem sentido para vocês, porque nós compartilhamos os sentidos. Mas quando eu digo alguma coisa aqui que foge um pouco do acervo cultural de vocês, do conhecimento de vocês não sabem o que eu estou falando. Sou uma palavra oca, só uma sequência fonêmica, né, sem muito sentido. Então, mas quando o fonema faz sentido na palavra, o Vygotsky chama de unidade, porque é uma unidade que compõe um todo, e esse todo é o todo que faz sentido. Por isso que a gente sempre insiste em gêneros, em enunciados, né, em textos, porque é isso que faz sentido. Ora, o fonema pertence, então, à linguagem oral. O fonema não é da linguagem escrita, é uma unidade da linguagem oral. O que é que os linguistas fizeram, então? Eles descreveram os fonemas, né, e descreveram as variações dos fonemas. Mas uma vertente, né, essa que chega para a alfabetização, que tenta estabelecer uma relação entre a linguística e a alfabetização, eles tentam fazer uma correspondência do fonema, que é oral, o elemento oral, ou uma unidade oral, dependendo se tem sentido ou não, e estabelece uma relação com o grafema, que é o escrito, que é a letra escrita, vamos dizer, ou duas letras que correspondem a um fonema, a um som, não é? A um fonema. Então pode ser que seja uma, duas, três letras. Esse é o grafema. Então a pergunta, e aí o Élie contesta, né? O que é o grafema? O grafema ele é definido como aquilo que corresponde na escrita ao fonema. Aí ele fica assim irritado com isso, porque ele diz: como é que algo que pertence à escrita não vai ser explicado pela própria linguagem escrita e conceituado no interior da linguagem escrita e é conceituado apenas na relação com algo de fora, que é o fonema? Ele diz: não dá. O grafema, se o fonema é conceituado, o grafema também tem que ser conceituado na linguagem escrita. Se um é na oralidade, o outro tem que ser na escrita, e não um dependente do outro. É isso que o Élie contesta no livro dele, né, que nós sempre citamos aqui. Não é? Então, ele fala o grafema não poderia ser conceituado. Por isso, ele não usa grafema. Sabe? Ele fala, não é o grafema que é escrito, tem que encontrar algo que pertence à escrita, que é a linguagem escrita, que é conceituado dentro da linguagem escrita. Aí nós encontramos os caracteres. Ele fala, a linguagem escrita tem que ter as suas próprias unidades, sabe? Conceituadas no interior da própria linguagem escrita. E ele fala, bom, então nós vamos recorrer a quem? Recorrer a Gutenberg, o cara que inventou a tipografia. O cara que, pela primeira vez, né, ofereceu para o mundo a manipulação de tipos para compor um texto. Então, o que ele fez? O primeiro livro, a Bíblia. Ele fez a composição da Bíblia com tipos móveis. Isso
rompia com o que vinha antes, que era apenas as letras, né, ou os caracteres, mas que não eram exatamente como na tipografia, eles eram feitos com a mão. Desta maneira, inaugura-se uma outra etapa do desenvolvimento da escrita, e a escrita passa a ser composta por caracteres. Se vocês pegarem qualquer texto de tipografia, qualquer artigo de tipografia, né, eu estava vendo esses dias alguns, eles não falam em letras. Nós é que falamos letras. Eles falam em caracteres, sempre caracteres. Por isso que aqui no computador também se fala em caracteres. Então, os caracteres são reconhecidos como unidades de composição da linguagem escrita. Os grafemas são conhecidos, são definidos pela linguística, por uma área da linguística. E eles conceituam o grafema em relação ao fonema. Os caracteres não, porque os caracteres são visuais, eles são próprios da linguagem escrita. Então, eles portam sentido. Eles compõem um conjunto semiótico que tem a ver com com outros traços, né? Não propriamente que nós chamamos verbais, mas está no reino da figura. Então, eles portam sentido e compõem um conjunto semiótico formado por pequenas figuras, que são as que nós chamamos caracteres letras. Veja, tem uma pergunta sobre isso já, não é? As letras não são caracteres? Sim, são os caracteres. Mas os caracteres, eles nomeiam um conjunto mais amplo de sinais, entre os quais as letras. Então, essas pequenas figuras, vocês podem observar, cada letra é uma figura que tem o espaço recortado. Quando vocês olham para a letra, vocês olham, ou para qualquer um dos caracteres, vocês olham para o traço negro que está sobre a página branca, né, se for assim, que é o mais comum, ou vocês olham para o espaço, ou vocês olham para a delimitação dos traços e o espaço. Então, o espaço ali faz parte da figura. A letra é uma figura. E as figurinhas juntas compõem uma outra figura maior, que é a palavra. E as palavras juntas compõem os enunciados, todos eles portando sentido. Então, na construção de uma palavra, o caractere porta sentido. A mudança de um caractere, veja, nós não estamos falando da oralidade. A mudança de um caractere modifica o sentido. A mudança de um caractere, por isso que ele porta sentido. Aí você fala, não, mas eu ouço assim, eu escrevo, de acordo com o que eu ouvi. Não, nós estamos raciocinando de um outro modo. Nós estamos olhando para a escrita. E quando nós tiramos uma letra, aquela palavra, e colocando em outro lugar, a palavra muda de sentido. Portanto, o caractere é uma unidade portadora de sentido. Não só a letra, mas também a vírgula. A vírgula porta sentido. As aspas portam sentidos, não é? O espaço em branco porta sentido. Ele diz alguma coisa. Então, esses caracteres todos têm sentido e não tem som. O H é um caractere que tem sentido. Em boa parte das palavras, ele não tem som. Mas tem sentido. Tem uma razão de estar ali. Indica que aquela palavra é exatamente porque ele está ali. Então, a ausência de um caractere desequilibra essa figurinha que nós chamamos de palavra. A ausência de uma figura menor, chamada caractere, desestabiliza o conjunto todo das palavras. Né? Então, a relação entre figuras e sentido, que é o que nós estamos dizendo aqui, né? E não o que nós temos, perdão, a relação entre figuras e sentido, e não entre figuras e sons, ou entre letras e sons, ou entre fonemas e grafemas. Não, nós temos figuras que indicam sentido. É isso que nós vemos quando lemos, é isso que nós fazemos quando escrevemos. Nós lidamos com essas pequenas figurinhas, compomos como fosse um quebra-cabeça, né? E vamos montando aquilo que nós queremos dizer, aquilo que está na nossa linguagem interior. A criança, no texto está lá, que nós escrevemos, a gente tem que prestar atenção quando ela está escrevendo, que talvez ela não esteja pensando no som que ela está pronunciando e no grafema que ela está querendo colocar. Que é assim que o método fônico sugere. Sugere não, determina. Mas
E assim mesmo é o ensino silábico. Mas talvez a criança ela esteja pensando aqui, na sua linguagem interior, o que ela quer escrever, que sentidos ela quer escrever e que caracteres ela tem que colocar para garantir aquele sentido. É essa a pergunta que um ser inteligente faz. E não colocar o som. Buscar o som para colocar a letrinha. Porque isso é mecânico. É sem sentido. É uma relação material. E a criança trabalha com relações com sentido. Então, a função simbólica, que foi perguntada lá em cima, ela tem a ver com o signo chamado ideológico. E quando nós chamamos de signo ideológico, né, não é propriamente o signo linguístico na visão saussuriana, né, mas de Saussure, né, de significante, significada, mas um signo de natureza ideológica, um signo cheio de cultura. E quando estou falando signo, estou falando palavras. As palavras, todas da escrita, elas são signos e elas estão transbordando de cultura, tem que transbordar cultura. Nas metodologias tradicionais, não importa o sentido, não importa a cultura, importa a relação sem sentido entre grafema e fonema. Não é isso que nós buscamos, não é isso que nós queremos. Isso não leva a uma alfabetização plena e nem uma alfabetização que promove o desenvolvimento intelectual de uma criança. Por isso nós insistimos que a alfabetização não é uma ação técnica, mas é uma ação cultural, histórica e social. Não é uma questão técnica. O alfabetizar letrando insiste nisso. O alfaletrado insiste nisso, que tem uma parte técnica. E, na verdade, não tem. Né? Então, para nós não tem. Porque a técnica está a serviço dos sentidos. O que é técnica? Manipulação de caracteres. Quer dizer, quando a gente faz essa divisão entre ciência da natureza e ciências humanas, muita coisa já fica separada. Né? Muitas discussões já ficam separadas. Então, os signos da linguagem escrita que giram na sala de aula, para nós eles devem vir sempre impregnados da cultura do mundo da família, da cultura da vila, da cultura do bairro e da cultura do povoado. Né? No Nordeste é muito povoado, da cultura do povoado, da cultura do campo e da cultura da cidade. Esse é o signo ideológico, um signo cheio de cultura. É isso que tem que rolar na sala de aula. Então, isto é ensinar, é o ensinar que nós defendemos aqui, né? E isto é desenvolver as crianças naquilo que é simbólico, então, que são os signos. E através deles, e por meio deles, e com eles, é que aparece e a gente percebe, né, que eles têm uma função, a função de compreensão do mundo pela linguagem escrita, que é isso que a gente quer que as crianças aprendam, a compreender o mundo pela linguagem escrita, a compreender as relações humanas pela linguagem escrita, a compreender a cultura humana pela linguagem escrita. Passar para outra questão, que são as políticas públicas. A BNCC aparece aqui numa questão. Aqui vem, na última reunião, mas não foi na última, né? Foi lá atrás, porque nós já mudamos o nosso cronograma, né? Em uma resposta, o Dagoberto falou que na BNCC também está prevista a perspectiva do enunciado. Né? Ela respondeu, eu só encontrei para os anos finais, linguagem. Para os anos iniciais também está previsto? Bom, a BNCC não fala, eu acho que ela não me lembro, né? Aqui agora, se ela fala em enunciado. Trabalha com o conceito de enunciado. Porque esse conceito é muito discutido. Se ele aparecer, ele aparece sem essa concepção que nós estamos querendo dar aqui. Porque, veja, eu não estou falando em frase nem oração, está percebendo? Não falo frase e oração. Quando a gente fala em texto, a gente tenta falar em gêneros. Os gêneros, né, da linguagem escrita, os enunciados, e não oração e frase. Porque oração e frase são categorias gramaticais. E nós não estamos aqui querendo ensinar categorias gramaticais para as crianças. Nós queremos ensinar as crianças a lidar com o seu acervo cultural aqui, para tentar compreender o mundo quando leem e para tentar intervir no mundo quando escrevem. O termo que parece muito na BNCC é discurso. E nós também não usamos discurso aqui. Né? Já expliquei lá no livro, né, que discurso foi um termo usado na tradução
e ele está, na tradução dos russos, né? Então ele está mais ligado a uma tradução europeia propriamente, sabe, da análise do discurso. E não, os russos não falam em discurso, mas em enunciados. Então a BNCC, eu acho que ela não trabalha com esse conceito de enunciado, mas com o conceito de discurso. E ela também, ela assumiu os gêneros. A BNCC fala em gêneros, mas isso é uma história já longa que vem, que não dá para não assumir, né? Porque antes eram chamados tipos de textos. Né? Vocês já passaram por isso, são os tipos de texto, tipo de texto. E depois passamos a chamar gêneros, porque houve uma divulgação muito grande, né, do livro do Bakhtin sobre gêneros, então nós passamos a falar em gêneros. Mas também as outras teorias linguísticas falam em gênero, teorias da linguagem falam em gênero. Então a gente converge em alguma coisa. Né? Na questão do gênero, por exemplo, nós convergimos, né? Nós e a BNCC. Agora, a gente sabe que a BNCC foi uma disputa que ela começou sendo elaborada no governo Dilma, já dissemos aqui, né? Um governo mais à esquerda e não conservador, né? Que, portanto, solicita a colaboração de pessoas não conservadoras, e esse grupo era mais aberto a esses movimentos mais recentes no campo da linguagem, né? Eu vivi, né, em 83, faz tempo, né, em 83, lá se vão 41 anos, né, no governo Montoro aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo, houve uma mudança política, quando houve uma ruptura com a queda, ou a agonia, vamos dizer assim, do regime militar. Né? E nós tivemos aqui, na cidade de São Paulo, no governo Mário Covas, né, que era prefeito, e no estado de São Paulo, né, com o governador Montoro, nós tivemos grande contribuição de dois grandes professores que vieram da linguagem, do campo da linguagem. O Carlos Franck, no estado de São Paulo, com o governador Montoro, e o João Wanderlei Geraldi, muito conhecido, né, no governo Mário Covas. Então nós tivemos acho que foi Mário Covas, nós tivemos uma grande mudança já em 83, que extrapolou as fronteiras de São Paulo, né, pela própria atuação, né, desses professores. Agora, por outro, eu estou dizendo isso para mostrar que nós tivemos experiências nessa área com os gêneros que já vinham sendo discutidos lá atrás, há 40 anos. Ora era tipo de texto, ora gênero, mas nós estávamos fazendo a discussão já antiga. E depois foi para o governo federal, né, com a ascensão do Fernando Henrique. Né? Agora, então, eu estou dizendo que a BNCC começa com essa discussão de pessoas já que tinham uma experiência nessa área no governo Dilma, mas quando entra o governo Temer, a coisa muda, porque entra um governo de direita, né, e conservador, e depois entra um governo de extrema-direita com o presidente que saiu uns 2 anos atrás. Então nós tivemos, né, esses governos de direita que convocaram outras pessoas e aí entraram essas discussões sobre grafema e fonema e consciência fonológica. Então virou um pouco de contradição. A gente percebe que em alguns momentos tem, e aí eu suponho que tenha havido muita discussão, né, e discussão para poder cada um colocar, né, cada grupo fazer valer os seus princípios, né. Então nós tivemos essas discussões todas da BNCC e a consciência fonológica, como estava no final, ela entrou com o governo Bolsonaro aqui, né, e se instalou também na prática, tanto é que isso aqui nem devia estar em discussão hoje, porque já tinha sido ultrapassado lá atrás. Sabe? Há 10 anos atrás não se discutia consciência fonológica como estamos discutindo hoje. Nós estamos discutindo porque houve uma mudança, né, na política brasileira, né, que a sociedade, claro, escolheu os conservadores. Então, quando a gente escolhe, né, a gente escolhe um político, e o político escolhe as pessoas, e as pessoas que ele deseja, e as pessoas acabam montando aquilo que vai chegar na nossa mesa de alimentação e na sala de aula como metodologia. Né? Então, aí eu diria que nós temos, né, uma contradição na própria BNCC, mas eu posso, né, dizer aqui para vocês, né, dentro dessa pergunta, né, que é pelos gêneros,
por enunciados completos que se dá a entrada na alfabetização. E é pela leitura, pela descoberta do texto, como nós vimos aqui com as meninas, quando elas apresentaram, que é que se dá essa entrada. E eu insisto, né? Nós não temos que ensinar a linguagem escrita para as crianças. Então nós temos que mostrar como é que ela funciona. Então nós temos que mostrar, sabe, na tela, na lousa, né, no papel, na frente delas, como é que é a linguagem escrita. Nós não podemos fechar os olhos, falar, não vou mostrar a linguagem escrita e mandar que elas ouçam. Ouçam o oral para poder aprender a escrever. Não, nosso objeto seria a linguagem escrita. Mas não só a linguagem escrita, mas o que fazemos com ela, como a gente tem discutido nas aulas passadas. Né? São os atos de ler e de escrever. Por isso, a entrada na criança no mundo da escrita é pelo ato de ler, porque ela se alimenta da escrita para depois poder escrever. Se a gente não der comida, como é que ela vai escrever? Sabe? Como é que ela vai ter energia para escrever, não é? Desse ponto de vista. Então, a criança tem que se alimentar com a escrita já dada, já existente, para poder compreender a escrita. Mas não só a escrita, compreender os atos. Nunca separar os atos do objeto, os atos da linguagem escrita. Porque é esse conjunto que é, na verdade, o grande objeto. Não é? E não ficar aprender a escrever ouvindo os elementos constitutivos da linguagem oral, né? Eu falo elementos, não unidades, né? E escutando fonemas, porque sem sentido, e reproduzindo aquilo que está escrito, que está sendo ouvido, né? Numa transcrição. E aí trabalhar com elementos, que não são unidades. Né? Essa é a complicação. Outra questão é assim: quais movimentos e diálogos precisamos construir para a difusão do paradigma da alfabetização humanizadora nas licenciaturas, na licenciatura aqui de pedagogia, né? Vamos dizer, considerando as diretrizes curriculares para a educação infantil e a BNCC, né? As políticas educacionais do MEC. Olha, movimento e diálogo dá para fazer, nós estamos fazendo aqui, né? Esse curso é exatamente isso, abrindo para o diálogo, para a conversa. E é um movimento também de difusão, pequeno, não é? Nós começamos com muitos, né? E nós fomos perdendo ao longo do tempo, né, a participação de muitos. Mas a pergunta é: como é que isso chega na licenciatura? Eu diria assim: é como se a pergunta estivesse dizendo: a gente é obrigado a cumprir as diretrizes do MEC, tal e qual, seja lá qual for o governo. Olha, eu lecionei a alfabetização durante o governo Bolsonaro. E eu não dei o método fônico. O que eu fazia era mostrar a BNCC e mostrar aquele plano lá, com aqueles princípios do plano. E mostrar a BNCC e destruir a BNCC naquilo que eu achava que não tinha sentido, que era contraditório. E dizia na BNCC aquilo que era, vamos dizer assim, razoável, não é? E que fazia alguma articulação com o que as experiências, né, e algumas tendências já pensavam antes, entre as quais a decisão em selecionar e trabalhar com gêneros. Mas eu destruía todo aquele plano do Bolsonaro com argumentos. Então eu mostrava, mas destruía. Entendeu? Agora, quando eu falo destruir, quer dizer, eu apresentava uma visão crítica. Os alunos é que fariam as escolhas, não é? Entre a minha argumentação ou a argumentação da legislação. Então, é preciso apresentar, e a gente pode apresentar, porque a universidade é livre para pesquisa e para pesquisar e para pensar. O professor da universidade pode escolher o que ensinar aos seus alunos na licenciatura. É claro que ele não vai ficar fora do mundo, mas a universidade é o lugar do debate. Então, é só expor a BNCC e a crítica a ela. Expõe o construtivismo e faz a crítica ao construtivismo, né? se tiver argumentos para isso. E depois pode escolher a alfabetização humanizadora e fazer a crítica, ou expor o que ela pensa. Aí os alunos decidem. Né? Eles vão. É preciso ter a pluralidade, a diversidade, porque analisando uma tendência é que se compreende melhor a outra. Mas não não partir para aquela saída muito fácil, né? A gente põe um pouco de cada coisa, né, e vai misturando.
Aí não dá, não é? Que é preciso ter uma definição, sabe? Então, para melhor compreender a alfabetização humanizadora, é preciso apontar as bases das outras tendências, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Apontar suas contradições, incongruências. A gente pode, se a gente fosse analisar a BNCC, dá para mostrar a contradição no interior da própria BNCC, né? A gente tem que discutir a sua visão da educação, a visão de criança, a visão de mundo dessas tendências, a visão do papel da alfabetização no desenvolvimento de um ser, não biológico, mas de um ser humano, histórico, cultural e social. É tudo isso que a gente tem que discutir quando se discute alfabetização. E não apenas a relação entre grafema e fonema, né? Simplório, né? Simplório. A outra questão, né? Já 42 minutos, temos ainda muita coisa aqui, viu? E de que maneira a abordagem da alfabetização humanizadora, conforme está no livro, né, que vocês leram, pode ser integrada em um sistema educacional onde o professor utiliza o livro didático do Estado. Material todo em caixa alta, com questões enormes, que exigem respostas. E a professora desabafa, eu me sinto massacrada. Aí eu pensei cá comigo, né, na situação, né, que é difícil. Eu suponho que a pergunta da professora se refira, talvez aqui, eu não sei, né, ao estado de São Paulo e Paraná. Pela maneira como ela diz, eu me sinto massacrada, parece São Paulo e Paraná. Porque cada um ao seu tempo, né, com a mesma política e com o mesmo secretário, né, essas políticas foram implementadas. E se junta tudo isso um pensamento também militarizado da extrema-direita, não é? Com escolas sendo leiloadas e coisa tal. Não é? Então, diante desse cenário, eu diria que não há o que fazer. Né? Na sala de aula, uma professora. E por que não há o que fazer? Eu vou tentar achar brechas daqui a pouco, né? Mas agora eu diria não há o que fazer dentro dessa situação. Porque a gente é um professor na escola, né? Porque diante da força bruta, eu chamo força bruta, que são as ameaças. Essas ameaças acontecem a toda hora. Né? Então, a democracia e o debate livre das ideias, eu diria mais abertas, mais. Eu uso a palavra oxigenada, sabe? Que tem mais oxigênio, né? Elas se recolhem. Elas se recolhem à espera de situações em que a inteligência, em que o respeito ao professor e o respeito à criança, como pessoas que são protagonistas da educação, possam ser postas em prática. Né? Então, tem que esperar esse momento em que haja o respeito, né? Porque quem é protagonista é o professor e a criança. Quando há uma brecha na vigilância, nessa coerção, né? Quando ela se distrai um pouco, a gente pode se manifestar, pode trabalhar com as crianças. Então, tem que trabalhar nas brechas, né? Porque não dá para enfrentar um sistema, porque é o nosso trabalho, é o nosso salário, é a nossa vida, afinal. Não é? Agora, essas plataformas virtuais, que eu estou pensando, né, que a pergunta esteja falando exatamente sobre isso. Né? Essas plataformas virtuais que nós temos agora, ou, vamos dizer, as plataformas físicas também, né, do tipo cartilha. Eu tiro, cartilha é apostila, né? Elas são plataformas físicas, porque a professora é obrigado a cumprir aquela cartilha, ou na plataforma virtual, cumprir aquele exercício naquele tempo. Né? Então, eles são sistemas, nesses sistemas, eles passam a ser os protagonistas, ou as plataformas, as protagonistas. A criança perde o protagonismo, que, na verdade, ela é importante, porque é ela que está aprendendo. O professor perde. Isto é, os seres humanos perdem protagonismo. E a coisa é que assume o protagonismo. A coisa é a plataforma virtual. A coisa são os manuais. A coisa é feita por alguém de fora. Alguém que tem uma intenção. Um grupo que tem uma intenção. É esse grupo que coloca a plataforma, ou, né, física ou virtual, como protagonista. E aí os seres humanos perdem o seu lugar.
E a criança passa a ser realmente vista como um ser biológico, que tem um cérebro para ser treinado. E a professora passa a ser uma executora de um material preparado pelos outros. Ela não tem protagonismo, ela não consegue pensar, não consegue elaborar tudo isso que nós estamos dizendo aqui. Né? Por quê? Porque professoras e alunas e alunos são coisificados, né? São reificados, que nós chamamos. Né? Eles são considerados coisas, são coisificados. Não são seres humanos em relação, seres sociais, seres culturais, seres históricos em relação. Isso do ponto de vista humano, isso é terrível. Terrível porque são momentos da vida muito curtos, né? São poucos anos nessa relação. E essa relação ela é prejudicada, né, por esse material. Isso afeta a vida toda. Então, as relações culturais e sociais e o percurso histórico são completamente desprezados. Porque o que vale é o que os políticos eleitos e os gestores que forem por eles escolhidos pensam, o que eles programam e o que eles mandam executar. Para escapar dessa rede, é difícil para a professora, porque tudo isso funciona com muita vigilância e coerção. Quando a liberdade, não. Quando a gente é livre para trabalhar, não. Mas aí precisa de vigilância e coerção. Pode perceber, cada vez mais aumenta a vigilância e coerção, porque é preciso cumprir, cumprir, cumprir. Né? Então, nesse conjunto, o que dói é sentir-se coisa, e não sentir-se professor, que pode decidir, escolher, construir, criar, sentir-se feliz e intelectualmente se desenvolver, porque a professora se desenvolve ensinando. Ela se desenvolve junto com a criança também. E ela se sente feliz. Eu vejo nos olhos, quando eu vejo o depoimento das professoras, né? Até na última, a professora de Urbano Santos, vocês se lembram, né? Quando ela estava falando no final, ela fez um depoimento praticamente sem espontâneo, né? Dizendo da felicidade dela de ser professora, mostrando que existia um período da vida dela que ela não se sentia feliz e depois, quando ela começa a se sentir feliz. Porque quando a gente cria e a gente é protagonista, a gente se sente feliz, porque se sente gente, sabe? Ser humano. É isso. E quando isso não existe, a gente fica deprimido. Né? E é isso que acontece com esses sistemas. Eu também já senti isso na pele. Como professor que eu fui, né, de português, como diretor de escola também fui, e como supervisor de ensino na rede pública paulista, sabe, que tinha a missão de fiscalizar escolas. Eu senti isso. Eu cumpria, e era obrigado a cumprir executações com as quais eu não concordava. Era completamente contrária a tudo que eu fazia, sabe? Tudo que eu pensava. Principalmente porque eu também já adicionava na Unesp, sabe? Eu trabalhava nos dois. E aí, né, principalmente no final, quando eu era supervisor de ensino, né, numa diretoria, eu era mais burocrático. E houve uma vez que um pessoal lá determinou como é que se ia trabalhar com leitura, que era completamente, mas completamente, né, contrário àquilo que eu ensinava na universidade. Mas nunca me perguntaram o que eu pensava, sabe? Então, esta questão dói, eu sinto na pele, eu sei como é que é. Né? Agora, a liberdade na universidade é que me deu condições de me desenvolver intelectualmente. Eu encontrei isso na universidade pública, né? Por isso que eu digo para vocês que a universidade é o lugar da liberdade. Tem que exercer a liberdade da universidade pública. Lidar, não sair do mundo, não fugir, né, das questões, mas colocá-las e criticar. É isso. Outra questão. O LEI, Programa do Governo Federal, de alguma forma dialoga com uma alfabetização humanizada, né? Talvez seja humanizadora na educação infantil. Olha, eu não conheço bem o LEI, né? Na verdade, eu ouço, né, as meninas comentarem, as meninas são formadoras, né, com as quais eu tenho contato, né? Então me parece, né, pelo que eu ouço, um programa que atende na educação infantil de um modo mais avançado, mais inteligente, eu diria mais democrático, as demandas da educação infantil, né? Me parece que isso ele tem feito. Então, né,
vamos dizer assim, é possível encontrar algo em comum, mas eu não fiz esse trabalho, não fiz essa pesquisa, né? Então, embora o governo, de modo geral, tenha uma tendência não conservadora, aqui no Brasil hoje, né, de modo geral, o MEC parece sofrer influência de grupos políticos, né, que são situados no campo mais conservador e mais agarrado a premissas de natureza técnica, princípios de natureza técnica no campo da linguagem, como aqueles da BNCC. Sabe? Então, esse é um problema. É sempre o problema da contradição, das forças políticas em jogo. Isso é frequente. E eu não sei como é que isso aparece, né, na lei, mas eu sei que na educação, no ensino fundamental, já não há tanta, eu diria, tanta liberdade, né, e nem tanto avanço nas questões de ensino da linguagem, porque a BNCC é um pouco retrógrada nessa questão, né? Porque ela, como eu disse, ela foi finalizada com 2 governos de extrema direita, né? Um de direita quase extrema e outro extrema. Uso dos caracteres, né? Pergunta: eu gostaria de saber se, antes de iniciar a alfabetização usando os caracteres, nós podemos ou devemos apresentar os nomes das letras aos alunos. Se a resposta for não, apresentamos as letras. Como os alunos se apropriam dos caracteres durante o processo de alfabetização? Veja, não há distinção entre letra e caractere, não há oposição. As letras são caracteres. O que nós estamos fazendo, mostrando, é que existem muitos outros sinais, todos esses que agora aparecem nos teclados dos celulares e dos computadores, né, que são caracteres. Isto quer dizer que nós não escrevemos apenas com letras. Tá? Então, os nomes das letras, claro que tem que receber os nomes. Agora, o que a gente faz com as letras? Né? As letras. Bom, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Né? A letra é o nome específico de um caractere. É específico, mas de um grupo de caracteres. E cada caractere desse grupo tem um nome. Não é? Mas ainda esses nomes não dão conta, porque a gente não sabe alguns nomes, né, de caracteres. Mas a gente usa. E outros, por exemplo, né, eu estava até conversando outro dia aqui com o pessoal da Federal de Uberlândia, né, que tem por exemplo, um caractere, né, chama-se A. Né, o outro chama-se A com acento grave. Mas são caracteres diferentes. O A não é igual, eu estou falando do ponto de vista gráfico. O A sem nada em cima não é igual ao A com um risquinho em cima de um lado, né? Assim, e nem com o outro que nós chamamos agudo. Eles não são acentos para indicar pronúncia. O acento não perdeu essa função de indicar pronúncia. Você sabe disso? Nós aprendemos a pronúncia ouvindo os outros falarem. A pronúncia é da oralidade, portanto, nós só aprendemos a pronúncia ouvindo e não vendo. Sabe? Não vendo. Porque a gente não sabe exatamente como é que é. A pronúncia, ela indica para a gente como é que deve ser feito. E aqui a distinção, então, do caractere, o A com acento, se dá porque um é diferente do outro e cada um tem uma função. Nós ensinamos, então, o nome do caractere letra, ensinamos o que é muito comum, né? O som desse caractere letra, só que esse som ele leva à contradição, porque não existe relação fiel, né? Fidedigna, não é, mas nós insistimos nisso. E ensinamos a forma. A forma também muda. Cada fonte do computador tem uma forma. Tem várias formas de As, várias formas. Então a forma também não tem, ela é instável. Essa função de relacionar com o som é instável. E o que sobra então? Sobra a figura. Né? Mas a figura também é instável. O que sobra, no fundo? Né? Vai sobrar o nome, mas o nome
ele não pode ser um nome genérico. Eu posso chamar de A todos os As que têm marcações diferentes. Nós não temos um nome para o A com acento grave. Como é que chama aquele caractere? E ele é um caractere diferente. Veja, o que é que ele tem, então, de preciso? A função. O caractere A, sem um risquinho em cima, tem uma função na palavra. O caractere com outro risquinho em cima tem outra função na palavra. E esta função, o lugar que ele ocupa e como ele ocupa, indica sentido. Nós sabemos. Lembra quando nós ouvimos muito acento diferencial, o acento diferencial para mostrar isto aqui tem um sentido, aquilo tem outro? Pois é. Já se dizia que o acento indica sentido. Portanto, o caractere indica sentido. Então, nós não temos nomes para todos os caracteres. O C cedilha, né, que nós chamamos C cedilhado, né, é um outro caractere. Ele está aqui no computador, ele aparece, mas não aparece no alfabeto. O alfabeto do constitutivismo que vocês usam na lousa. Onde é que está o C cedilhado? Ele é usado. E por que ele não é colocado no alfabeto? É porque ele é considerado C. Ele é um caractere diferente de C, com funções diferentes. Então, o que estabelece a distinção entre um caractere e outro não é a função de corresponder ao som, porque é frágil, não é a forma, porque é frágil, mas é a função. Agora eu pergunto, nós sabemos ensinar função para as crianças? Função dos caracteres? Função de uma letra? Não. Nunca disseram isso para a gente. Mas a função é fundamental, porque a função tem a ver com o gráfico. A função tem a ver com o papel que aquele caractere desempenha na construção daquela palavra. Então nós temos que aprender a ensinar a função. A função, quer dizer, é o trabalho que aquela letra tem na construção daquela palavra. A letra e o caractere, né? Porque os caracteres são o conjunto. Depois nós temos um subconjunto de pontuação e letras. E desse subconjunto nós temos nomes específicos para cada um. E algumas vezes não temos nomes específicos para dar para eles, como eu estou tentando mostrar para vocês aqui. Né? Tem o ponto final, tem as aspas, tem porcentagem, tudo isso é caractere. Tem arroba, tem asterisco, tudo caractere. E aí vai. Né? Agora, as crianças aprendem a função, o sentido indicado por cada caractere, e a sua composição com os demais para compor o sentido. Então, quando as crianças estão olhando na lousa, como eu disse antes, né, tentando aprender o que está escrito, elas estão vendo os caracteres organizados e estão tentando compreender os sentidos que aqueles caracteres portam no conjunto todo de palavras, que é o texto, que são os enunciados. Então, é o sentido. Então, as crianças vão aprendendo os nomes todos. Não só os nomes das letras. Os nomes de todos os caracteres. Veja como amplia. Que agora nós só ensinamos nome de letra. Nome de letra, e ainda nem todas. Não é? Porque o C cedilhado a gente ensina. Né? Então, não tem lá, fisicamente não tem. Né? Então, o que nós temos que fazer é isso, é lidar com tudo. E as crianças vão percebendo as diferenças visuais de cada um. Quanto mais diferenças, mais elas aprendem. Essa chama tal, esse chama tal, esse caractere é tal, aquele é tal. Eles vão dando os nomes na relação, percebendo a relação de diferenças entre um e outro. Quanto mais diverso, mais fácil para aprender. Quanto mais único, pior. Então eles aprendem os nomes, aprendem as diferenças, porque eles lidam durante o processo de descoberta de textos e também durante o processo de construção de gêneros curtos. Quando eu falo aqui dos caracteres com gêneros curtos, é porque eu estou pensando na caixinha de caracteres, que como nós dissemos em aulas passadas, né, é um jeito de contornar a impossibilidade de usar teclado de sala de aula. Como não dá para usar, a gente tem que escrever gêneros curtos, porque os caracteres são limitados, não é? Não dá para ficar produzindo caracteres. Então, que gêneros curtos? Que tenham cultura. Ditados populares, essas epígrafes que a gente vê, né, de alguns grandes autores, de alguns grandes pensadores, os nomes dos bairros, os nomes dos povoados, os nomes das fazendas, os nomes dos sítios, os nomes dos rios, das ruas da cidade, das lojas,
o nome das histórias lidas e a serem lidas, nome dos personagens, nomes de alimentos e as marcas comerciais também. Não só o nome do alimento, as marcas comerciais, né? Os nomes inteiros de familiares, os nomes dos gatos, dos cachorros, as quadrinhas, nomes das músicas, tudo isso. Tudo que for possível, né? Para lidar com os caracteres em sala de aula. Né? Agora, se for possível usar o teclado, aí não tem limite de gênero, tamanho de gênero, pode usar, né, à vontade, porque as crianças podem usar e abusar dos caracteres oferecidos pelos teclados. Né? Outra questão. Com a limitação de trabalhar apenas com sílabas durante a alfabetização, não, como a limitação de trabalhar apenas com sílabas durante a alfabetização pode influenciar na capacidade das crianças de criar enunciados completos e coerentes, considerando a diversidade e a complexidade da linguagem escrita. Olha, a sílaba não é a unidade da escrita, da linguagem escrita. Não é. A escrita, eu diria que não é também uma unidade da oralidade. Ela é um elemento da oralidade. Porque a distinção, elemento não tem sentido. E unidade tem sentido. Ela pode compor um sentido, né? Se tiver articulado. Mas quando eu separo a sílaba, como a gente ensina, né? Ela é um elemento, porque não tem sentido. Então, ela, se é um elemento, né? O seu ensino, eu acho que sempre atrapalhou e sempre limitou a apropriação da linguagem escrita. Porque ela não ensina a linguagem escrita. Quando a gente ensina as sílabas, a gente não ensina a linguagem escrita. A linguagem escrita é aquela que está nos textos dos enunciados que a gente pode colocar na lousa. Inteiro. E esses enunciados, como eu disse, curtos aí, né, que são gêneros também, são gêneros. Mas não dá para ensinar, quando a gente ensina a sílaba, a gente está aparentemente ensinando a linguagem escrita, mas não está ensinando, não. As crianças não estão se apropriando da linguagem escrita, porque a gente não está oferecendo a linguagem escrita para as crianças. Quanto menos dados a gente oferece para as crianças, quanto menos informações, quanto mais restrito for o nosso ensino, mais difícil a gente torna a vida delas, a vida de pensar. Porque as crianças têm que pensar para aprender. Quanto mais dados, mais elas aprendem. Mais elas estabelecem relações, mais elas estabelecem distinções, mais elas comparam. Então a gente tem que ser generoso na oferta de dados, oferecer bastante para que elas possam pensar. O ensino de sílabas não oferece nada. É um reducionismo. Como também é o ensino de palavras falsas, pseudopalavras, que não têm sentido. Aí só limita. As crianças. Outro dia eu me peguei, né? Uma mãe falou assim: a minha filhinha está louca para chegar na escola porque ela quer aprender, está louca para aprender a ler e escrever na escola, né, no primeiro ano. Né? Falei: ela pode se frustrar. Por quê? Como se frustrar? Porque ela vai com um ímpeto, com uma vontade, achando que vai aprender a linguagem escrita. E aí a escola não oferece a linguagem escrita. É exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Oferece outra coisa. Que parece que é a linguagem escrita, mas não é. Né? O que a escola passa a ensinar, né, costumeiramente ensina, é um jogo de montagem de elementos que pertencem à linguagem oral, que compõem a palavra oral e tem como ponto de vista, né, esta produção da linguagem oral e ouvir a linguagem oral, a produção sonora. Então ensina-se a pronúncia, uma pronúncia que não sei, né, de qual classe social, né? E ensina-se a reprodução gráfica da pronúncia. Mas a reprodução gráfica não bate com a pronúncia. Nem da criança, nem do professor, com nenhuma pronúncia. Mas é essa relação que a gente tenta passar para a criança. Então a gente ensina um jogo básico de representação de consoante e representação de vogal, né, na sílaba. Agora, o resto é deixado para depois. Ensina a chamada sílaba simples, né? Consoante e vogal. É representação. É o som. Porque vogal, como eu disse sempre, é um conceito sonoro. Consoante é um conceito sonoro, não gráfico.
E as sílabas chamadas complexas, né, que não são chamadas pela escola, porque e pela teoria do ensino silábico, né, elas são bem para depois. Mas eu sempre pergunto, né, mas a gente ensina algumas sílabas complexas, né, chamadas complexas, que tem uma combinação diferente dessa consoante vogal. A gente ensina algumas, só algumas. E por que a gente só ensina algumas e não ensina todas? Não dá para ensinar. São milhares de composições. Quantas sílabas existem? Quantas composições silábicas existem? Eu diria que a criança cai numa armadilha, sabe? A gente ensina essa consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal. Depois ensina um tra, pra, lá, da, cá, qualquer coisa assim. E o resto a gente não ensina, não. Elas têm que se virar para aprender as outras sílabas. Ora, como é que ela vai compor sílabas? A composição da palavra não é uma composição de sílabas. A composição oral, sim. É uma, né, nós temos que colocar um conjunto de sons aqui dentro. Mas a gráfica não. Então nós damos muito pouco e só dizemos para elas se virarem como puderem para aprender as outras milhares de sílabas. Aí elas se perdem e não se alfabetizam. Cansei de ouvir professora falando isso para mim quando eu era diretor. Elas aprendem as sílabas simples, depois quando começam as complexas, não aprende mais. Esse fulano aqui, essa criança, o ano passado também, quando chegou nas complexas, ele parou, não aprendeu mais. Claro, o ensino silábico não dá nada para as crianças. Dá conta-gotas. Um dia uma, outro dia outra, outro dia outra. E como é que elas pensam a linguagem escrita? E depois, quando chegam nas chamadas complexas, dão algumas. Não dão todas porque é impossível dar todas. Mas as letras, dá para dar todas. E os caracteres, dá para dar todos. Dá para dar. Eles podem manipular. As sílabas não dá. Não dá. Agora, mas vocês podem dizer, mas por que muitos se alfabetizaram? Eu me alfabetizei. Mas eu posso dizer, assim, com sílabas, mas eu posso dizer que eu fui desobediente. Só as crianças desobedientes se alfabetizam no ensino silábico. Fala, não é possível. Sim. Aqueles que não obedecem às ordens da professora. Aqueles que buscam informações em outras coisas, em outros materiais. Aqueles que fogem desse pensamento, sabe, controlado. Então, essas crianças aprendem. Elas descobrem a escrita. Né? Elas percebem que as sílabas não são as unidades da escrita. Então, né, e a pergunta é, como ensinar a unidade como sílaba, que pertence à linguagem oral, para a escrita? Do mesmo modo, como ensinar o fonema, que pertence à linguagem oral, para a escrita? Sabe, são unidades diferentes. Então, é uma contradição também, né, em relação a tudo isso, com o construtivismo, com o método fônico, que ensina uma letra para um fonema. O construtivismo ensina também. O método fônico também. Não é? O construtivismo tem isso porque vai indicar toda aquela evolução que vocês bem sabem. Quando a criança começa a descobrir a relação, um fonema lá dentro colocando mais uma letrinha, ele muda de silábico alfabético. Mas eu pergunto, será que ele descobriu porque ele está percebendo o som lá dentro? Ou porque ele está vendo as palavras escritas? É uma pergunta, né? Então, eu diria, método fônico e método silábico também não se aproximam, né? Porque são unidades diferentes. Né? Cada um escolhe um elemento distinto da linguagem oral para ser representado. O método fônico, sempre o fonema. E o ensino silábico, sempre a sílaba. Então, eles não se aproximam. Eles se aproximam apenas na relação com a oralidade, mas se distanciam no uso da unidade. Agora, a criança, né, que obedece uma metodologia como essa, a sílaba, ela se perde, coitada, no processo, se perde. Como eu disse, aqui as vãs são aquelas que se rebelam. Né? Então, eu já disse várias vezes, né? Até para as crianças do meu entorno, né? Desconfiem do que a professora ensina, sabe? Quando ela fica insistindo nesse método silábico, no método fônico. Desconfiem. Vocês têm que procurar outras coisas. Senão, se vocês forem obedientes, intelectualmente obedientes, né? Não estou dizendo de fazer bagunça, né? Nada de disciplina. Tem que ser intelectualmente desobediente para poder se virar. E, continuando a pergunta lá de cima, né?
É pelo ato de ler e escrever ser complexo, porque a pergunta era essa, né? É que temos que oferecer textos complexos. A criança tem que compreender a linguagem escrita pelos atos de ler, de ver, sabe? E depois de praticar a linguagem escrita, usando os caracteres. Então, esses caracteres recheados de cultura. Essa é a questão. A outra questão. Através do uso dos caracteres, do manuseio, é possível ampliar o repertório e o vocabulário das crianças bem pequenas, até mesmo na educação infantil? Olha, eu não uso a palavra repertório, vocês não me ouviram falar em repertório aqui. E também não usei a palavra vocabulário. Essas palavras são repetidas por outras tendências, sabe? Ou elas caem no lugar comum, elas acabam perdendo sentido. Né? Aqui não, a gente não pensa em repertório, vocabulário. Pode ver que a palavra repertório, tem algumas palavras que pegam, elas começam a ser repetidas com frequência e eu começo a desconfiar delas, sabe? Repertório é uma delas, está sendo muito repetido. A outra é resiliente. Eu não falo resiliente de jeito nenhum. Né? É uma repetição, né? Entra na moda e começa a ser repetida. Então, nós não usamos essa terminologia. Por quê? Né? Eu tenho que explicar por quê. O que a gente trabalha são com conceitos. As crianças têm que elaborar conceitos. Não é repertório e vocabulário. Não adianta colocar palavra para elas. São os conceitos que são importantes. E os conceitos, e o Vygotsky fala em conceitos espontâneos e conceitos científicos, né, que são conceitos mais desenvolvidos, porque os conceitos eles são compreendidos e são elaborados pelas crianças dentro das situações de vida. E não, veja, ninguém aprende um conceito olhando a palavra do dicionário. Se a gente ficar lendo o dicionário, nós não elaboramos conceito algum. Porque ele também só tem significado, né? Não tem as variações de sentido. Que essas variações, esses conceitos só aparecem na vida. Aparecem nas situações de vida, nas situações de sala de aula em que os gêneros estão sendo discutidos. A linguagem oral, ela não é. Eu não estou diabolizando a linguagem oral. A linguagem oral é um instrumento de trabalho para a elaboração de conceitos. E é graças a essa discussão com a linguagem oral e elaboração de conceitos que nós alimentamos a linguagem interior das crianças. E essa linguagem interior vai ser fonte, novamente, para a manifestação desses conceitos pela linguagem oral e a manifestação desses conceitos pela linguagem escrita. Então, veja, não é repertório, não é vocabulário. São conceitos, mas é preciso ter vivência, ter experiência das situações. Quando a situação acaba o conceito. Eu sempre me lembro, de vez em quando eu falo, nossa, essa expressão não existe mais. Não existe mais porque acabou a situação. E a situação não existe mais na vida. E o conceito envelheceu, acabou. A gente não usa mais. Então, todo conceito está articulado com uma situação de vida. E é isso que tem que ser elaborado. São essas condições que a gente tem que dar para as crianças para que elas possam elaborar esses conceitos. Então, é um processo de apropriação de conceitos, e não de aquisição de vocabulário, nem ampliação do repertório. Né? Então, quanto mais cultura, mais vivência, mais experiência, mais conceitos. Quanto mais diálogos, mais textos, mais conceitos. Então, maior é o desenvolvimento do acervo cultural da criança, da sua linguagem interior. Como eu disse, que é a fonte dos sentidos, que serão manifestos por uma linguagem e por outra. Né? Então, veja quando eu falo por uma linguagem e por outra, eu estou querendo dizer que a linguagem oral trabalha com a linguagem interior e a linguagem escrita também trabalha com a linguagem interior. Elas se encontram aqui nos sentidos, nos conceitos, vamos dizer assim. Elas não se encontram na relação material letra-som. Não, isso aqui é confuso. Muito bem. Continuando, né? A dúvida pergunta, se devemos trabalhar caracteres e descoberta do texto. Por que nossos livros didáticos nos trazem informação de sílabas e palavras isoladas e a maioria é letra bastão ou caixa alta? Olha, devemos trabalhar caracteres e descoberta de texto? Resposta, sim. Agora, livro didático fica fora da proposta que nós fazemos. Nós não fazemos proposta para trabalhar com livro didático.
que nós apostamos sempre em que as pessoas de uma escola, os profissionais de uma escola, os professores de uma escola, coordenadores e diretores de uma escola e as crianças de uma escola, eles estão num tempo e num lugar. Elas estão enraizadas, elas têm raízes culturais. E elas têm que olhar para a sua cultura, e vocês viram bem como as meninas de Capinzal, de São Luís do Quitunde e de Urbano Santos mostraram para vocês. Elas elaboram o material olhando para a cultura do seu lugar e expandindo a cultura do seu lugar, porque entram livros na escola. Pode entrar livro didático? Pode entrar, mas não para ser o substituto do professor, não é? Para ser para ocupar o lugar de protagonista. Mas outros livros entram na escola. Quantos livros? E quantas histórias da cultura local, orais, podem ser colocadas em linguagem escrita. As crianças têm que aprender, e as pessoas têm que fazer isso, têm que olhar para as histórias locais e criar a linguagem escrita. Eu estava dizendo outro dia, acho que não disse para vocês aqui, no Naum, né, eu reescrevi uma história que um senhor da minha cidadezinha contou, né? E a Ana Estela, que está aqui, né, ela é o Adão que coletaram lá para mim, em Quintana, coletaram a história do Bernardo, que já morreu faz uns 2 meses, talvez, né? Um senhor velhinho que fazia cestos. O Bernardo nunca foi para a escola. O Bernardo era analfabeto. E eu escrevi eu peguei a história dele, uma história que ele conta rapidamente, né? E transformei num conto, né? E esse conto a Ana Estela levou para a sala de aula. Então, nós estávamos comentando, né? Um analfabeto ofereceu para a escola um material para que as crianças aprendessem a lidar com a linguagem escrita. Eu acho isso fantástico, sabe? Agora, ele não tinha noção. E nem as professoras tinham noção de que o que está ali fora pode entrar na sala de aula e se tornar um material didático. Então é preciso, dá para criar um material didático. Sabe? As relações humanas criam material, porque a criação desse material é a criação da escrita, da linguagem escrita, da vida, da cultura da vida. Ela vem impregnada de cultura. Cada palavra que está ali está impregnada de cultura porque ela veio de uma situação de vida. E aí vem os conceitos, sabe? E a maioria letra bastão? Bom, aí eu vou, né, dizer, olha, as plataformas digitais conservadoras estão fora dessa proposta, não é? Elas não estão no mesmo canal, na mesma tendência. Então, se quisermos ensinar uma criança a falar, usamos, né, pronúncia, sílaba, né? Porque não vai falar sem sílaba. Se quisermos ensinar a criança, né, a pronunciar bem, vai para fono, articula bem os fonemas, né? As crianças que têm dificuldades. Sim, isso é um tipo de ensino. Mas isso não é alfabetização. Não dá para trabalhar com palavras falsas ou pseudo-palavras. É a palavra que parece que é, mas não é. Só tem a cara, mas não é, porque ela não tem sentido. Uma palavra sem sentido não é signo, não é nada, não é simbólico. Então, se quisermos ensinar uma criança a ler e a escrever, nós temos que usar caracteres, para que elas aprendam as funções dos caracteres. Mas elas têm que se alimentar com a escrita dada, com a escrita existente, com a escrita pronta, porque é esse material que está pronto. Elas têm que compreender o que é isso, para poder se alimentar e poder escrever. Não dá para escrever sem alimento. Posso usar um alfabeto móvel para qualquer atividade pedagógica da educação infantil? Quais os tipos de atividades ele pode me auxiliar no desenvolvimento da criança? Novamente, eu vou repetir. O alfabeto móvel está fora dessa tendência que nós estamos dizendo aqui. Porque ele apenas cuida de letras, e de letras maiúsculas. É isso que o alfabeto móvel traz. E quando ele faz isso, né, ele veio pelo construtivismo, as letras maiúsculas não têm outra função, nenhuma outra função, a não ser estabelecer uma relação com o fonema. Por isso que elas são maiúsculas. Porque as letras maiúsculas, na vida, elas têm função. Indicar um substantivo, né? Depende do
próprio, elas podem começar uma oração, pode destacar uma palavra qualquer que a gente queira, pode indicar que nós estamos gritando, não é? Elas têm função. Quando a gente diz que nós estamos gritando, né, escrevemos letras maiúsculas, nós estamos dando função. Ela tem função, não é? Tem sentido. Quando eu penso nisso, eu sempre me lembro dos livrinhos de histórias de literatura infantil, né, que circulam nas escolas com letras maiúsculas, dá a impressão que tudo está sendo gritado, né? Se a gente não aguenta, né, nós somos adultos, não aguentamos ler um texto em letras maiúsculas, como é que uma criança aguenta? E a gente diz que é bom, né? É preciso repensar. Então, nós temos que oferecer para as crianças de educação infantil as unidades reais da linguagem escrita, que são os caracteres. Ofereçam, digam, mostrem, sabe, deixem-as manipular os caracteres, como brinco com a quebra-cabeça. Vocês vão ver como é que elas aprendem os nomes. Os nomes deles todos, de todos os sinais que vocês puserem, desde que eles tenham função. Não ensinar, olha, hoje é isso, hoje é aquilo lá. Não. Para criar alguma coisa, para ver na lousa e vocês vão dando os nomes e indicando a função. Isso se chama tal porque ele tem a função aqui de tal. Ele tá aqui porque ele precisa estar para indicar tal coisa. Vão falando, né? Não ensinando. Né? Eu tenho um pouco por isso, sabe? Pegar os caracteres e começar a ensinar um por um, como se faz com letras móveis. Não é assim. Não é assim. Os caracteres só aparecem de acordo com a necessidade da escrita e naquela escrita, porque eles têm uma função ali. E as crianças vão aprender isso fácil, né? Desde a educação infantil. Então, as atividades com atos de ler e de escrever na educação infantil, feitos pela professora com as crianças, e não apenas de longe diante delas, é com as crianças. As crianças têm que lidar, têm que praticar, sabe? Tudo tem que ser discutido. Então, quanto mais as crianças participarem de uma rede de escrita, mais elas querem saber o que é isso. Que atos são esses que os adultos fazem com essa coisa que eles, com esses desenhozinhos aí, com essas figuras. Então, as crianças elas têm que ser um nó em uma rede de pessoas que usam a linguagem escrita. Quando eu falo nó, é porque, numa rede, é porque a gente cria necessidades da aprendizagem do ato de ler e de escrever nessa rede. Quando as crianças ficam fora da rede, não cria necessidade. Aí não há bombom motivador que faça elas aprenderem, nem discurso para dizer que elas vão aprender, né, se elas não aprenderem, o que elas serão na vida. Não. Elas vão aprender se elas fizerem parte de uma rede e a linguagem escrita, né, circule por essa rede e os atos também. Por isso a importância da família, né, está aí, né, da família de acordo com a sua configuração, não é? Para elas compreenderem, para que elas entendam que elas podem compreender o mundo, intervir no mundo pela linguagem escrita. Né? Eu até coloquei uma frase aqui, né, mais por curiosidade, né? Mas a igreja católica acho que fala assim, fora da igreja não há salvação, não é? Estou pensando em religião, né? E o espiritismo, né, onde que é a área onde eu circulo mais, né, diz assim, fora da caridade não há salvação, né? Os evangélicos eu não sei, porque há muitas denominações, eu não sei, né, exatamente se tem uma frase semelhante, né? Mas eu diria aqui que fora da apropriação da cultura não há salvação. Eu estou repetindo um pouco, né, um cubano que eu li um material aqui, chamado José Martí, que fala um pouco isso, que a cultura é a alavanca para o desenvolvimento intelectual de um país, de uma nação e de uma criança. Né? Outra pergunta, né? Nós estamos na metade e falta meia hora. Confesso que ainda estou muito atrelado ao método fônico. Eu tenho tentado me desvencilhar dessa metodologia excludente, como bem colocado por vocês. No entanto, eu estou bem no início do processo, por enquanto. E por este fato eu fiquei refletindo, né? Compreendo que as crianças são capazes de escrever seguindo o estudo de vocês. Entendi que é preciso que as crianças vejam a palavra escrita para poder compô-la com caracteres depois. Se estou certa sobre isso, como é possível escrever uma palavra nunca antes visto escrita, mas apenas ouvida?
Eu seguiria a sonoridade, os caracteres, a partir de todo o conhecimento que já adquiriu? Novamente entra a questão da sonoridade aqui como saída, tá vendo? Nunca foi ouvida, nunca foi escrita, só foi ouvida. E quando não foi ouvida a palavra, ou não foi ouvida com muita frequência? As palavras, né? A ortografia das palavras, a gente aprende quando a gente vê a palavra. Quanto maior a frequência que uma palavra aparece diante dos nossos olhos, melhor desempenho nós temos na ortografia. Quanto menos, mais insegurança. Quando nunca, insegurança total. Por isso que as crianças sofrem, porque a gente insiste que elas têm que escrever com a sonoridade, ouvindo. E elas não vão fazer. Eu queria... A professora que fez a pergunta está aí, está nos ouvindo? Se tiver, a gente poderia fazer um testezinho rápido, para a gente poder compreender melhor o drama das crianças. Está aí? Está me ouvindo? Se tiver, a gente pode. Eu vou pedir que você escreva alguma coisa no chat. Débora Bernadotte. Tudo bem, Débora? Você topa fazer comigo essa experiênciazinha? Tudo bem? Tá? Não fique preocupada, tá? Porque é apenas uma maneira de a gente tentar mostrar essa dificuldade, né, que nós temos de escrever pelo som. Porque se nós aprendemos a escrever pelo som, qualquer palavra que eu disser para você, você vai escrever pelo som. Não é assim? É o som que determina, então é o som que tem que ser escrito. E se a palavra for vista muitas vezes, ela vai ser... Você vai ter mais segurança. Se você não a viu escrita muitas vezes, você vai ter mais insegurança, né? E se você nunca a viu, a insegurança é maior. Pode ser? Pode. Então, escreva. Olha, a primeira palavra, escreva aí no chat. Idiosincrasia. Eu não estou vendo. Vocês é que tem. Vocês têm um delay, né? Eu não tô, eu não vou ver a palavra porque eu não estou no mesmo, né? Então eu quero que vocês vejam, tá? Você pode ver pelos comentários. Não, eu não estou no canal do YouTube, é isso. Né? Aí vocês podem confirmar se ela. E você pode dizer também, você pode procurar no Google rapidinho. Escreva primeiro ouvindo e depois você procura no Google para confirmar. Escreveu? Escreveu. E aí? Agora procura no Google, vê se está certinho. Não, se você procurar no Google antes, aí quebra toda a nossa tentativa de demonstrar que pelo som não dá. Pronto? Várias pessoas escreveram. Tudo bem. E todo mundo é a mesma. Agora, não olhe no Google, né? A outra palavra é verossimilhança. Verossimilhança. Escreveu, Débora? Ainda não. Bom. Escreveu. E tá, agora confira no Google. Escreveram. Outra palavra, Débora. Concupiscência.
Pronto? E a última, tá? A palavra irto. Bom, vamos continuar, né? Porque o tempo voa. Eu não sei, né? A Adriana me disse aqui que muitos escreveram, né? Eu queria claro que vocês não vão dizer, né? Não tem como dizer agora, mas eu queria que vocês pensassem, o que é que vocês sentiram ao escrever uma palavra usando o som? Uma palavra que o sentido não, vocês não têm o sentido na cabeça, né? Porque não é usual, não é muito. Vocês não veem essa palavra também escrita toda hora. Como é que é lidar com as palavras assim? Como é que vocês sentiram, né, internamente? Eu diria que vocês poderiam pensar que as crianças passam por isso todos os dias, quando vocês pedem para escrever palavras pelo som. O som não orienta a grafia. O som não orienta a escrita. O que orienta a grafia, a ortografia, é a própria grafia. É a própria escrita. Muito bem, continuar, tá? Nessa mesma questão, então, estudando a Débora, né? Então, é assim que se amplia o universo das crianças e ela guarda a configuração dos caracteres, pelo uso, pela prática. E o sentido nunca se separa dos caracteres e da configuração da palavra, nunca. Se vocês eliminarem o sentido, não há razão de ser. E o sentido está presente por quê? Porque sempre nós sugerimos aqui, não é? A criança, quando ela lê, ela é o outro numa relação. Alguém escreveu, então ela está lendo o que o outro escreveu. Quando ela escreve, ela tem que escrever sentidos para o outro. Sempre tem que ter um outro. Ela só escreve sem sentido quando não existe o outro, quando é um exercício. Então, a situação de escrever para o outro exige, né, que a criança escreva o sentido que está na linguagem interior. Ela tem que escrever sentidos e procurar os caracteres para configurar a palavra. Então, o sentido nunca se separa dos caracteres, porque o sentido é que orienta quais caracteres serão escolhidos para dizer aquilo que eu quero dizer, para escrever, aquilo que eu quero escrever. Não, então, não é o som que orienta, o fonema que orienta a escolha do caractere, é o sentido que eu quero dizer. Por isso que o outro é importantíssimo. Então, o método fônico, eu diria que ele esculhamba com os sentidos. E os sentidos são a verdadeira razão da linguagem escrita. Para fazer uma comparação, eu penso assim, sempre há na fruta uma casca e uma polpa na fruta. Não é? E eu diria que na alfabetização também tem casca e polpa. Tem o que se vê na alfabetização, e não o que se ouve, o que se vê e os sentidos, né? Agora, a polpa não se separa da casca na alfabetização humanizadora. Não dá para separar, usar só a casca. E no método fônico trabalha-se com a casca. Não tem polpa. A polpa não tem importância. A polpa não interessa. As crianças é que se virem para lidar com a polpa, colocando a polpa na casca. Que eles que procurem polpa. Um pouco mais ou menos assim, não é? Agora, experimente, então, com as suas crianças. Débora, traga a cultura delas em linguagem escrita para a sala de aula. Escreva você os textos dessa cultura que você ouve, sabe, junto com elas, construa junto com elas. Vou mostrar como é que você está transformando um conto oral num conto escrito, inventando, recriando. Então, os gêneros, traga os gêneros para registrar essa cultura. Tem vários tipos, né, de cultura. Então, quando digo cultura, cada cidade tem a sua organização, as suas lojas, o seu jeito, tem muita cultura. Então, as crianças sabem fazer bem o trabalho delas, que é de pensar. Então, ofereça o que você puder, seja generosa, e elas sabem fazer com os dados, fazer bem com os dados que você fornecer. Se eles vierem com polpa e casca. Então, seja generosa. Não dê pouco, dê bastante. Elas não se engasgam, sabe? Elas escolhem, elas não acham demais, não. Não retire o sentido das palavras. Dê a elas mais vida
das crianças com a vida vivida por elas mesmas. A vida que elas vivem. Sabe? Isso dá mais vida. Última questão, não. Mais uma questão. Qual é a melhor maneira de alfabetizar crianças com 11 a 12 anos que já estão no 5º ano do ensino fundamental? Olha, crianças no 5º ano tem que ter alguém que leia com elas, né? Para entender uma mensagem enviada pelo outro. Tem que fazer isso. Para entender, conversar, discutir essa descoberta de texto que as meninas mostraram aqui. E tentar escrever para o outro. O outro, sempre o outro, o outro, o outro. Sem o outro, não adianta. Sem o outro, a gente quer ensinar a linguagem escrita. Com o outro, a gente quer ensinar os atos que nós fazemos com a linguagem escrita. Criem o outro. Ah, mas não dá. Arrumem o outro para essas crianças. Arrumem. Porque aqui é preciso ter um ensino personalizado. Eu estou aqui citando experiências da Érica, né, que também está aqui, faz parte do grupo, né? Então é preciso usar computador, e a Sônia também, é preciso usar computador, celular e aplicativos para escrever histórias, para trocar mensagens, para compor os cards, sabe? Para compor cartazes, para compor mensagens, que misturem caracteres e ícones, mas tem que haver um outro. Tem que recolocar na escola o outro, que tem na vida, mas a escola arrancou, da relação humana. Ele é fundamental para que essas crianças de 5º ano aprendam. Se você só ficar ensinando linguagem escrita, não vai. Não vai. Eles têm que criar para o outro, e usando os dispositivos digitais. Qual é a maior das dificuldades que se tem ao trabalhar as funções dos caracteres nas séries iniciais? Eu digo que a maior dificuldade em trabalhar com os caracteres vem do próprio professor, que não compreende a natureza da linguagem escrita e a relação entre as unidades visíveis, que são os caracteres, e as suas unidades invisíveis, que são os sentidos. Sabe? As crianças, repito o que eu disse há pouco, elas aprendem rapidamente o conceito de caractere. E cada um tem um nome, e eles relacionam nomes e funções, mas na composição do texto inteiro. E aí que eles vão perceber o espaço em branco e as funções do espaço em branco. Se não houver texto, não tem espaço em branco. Se tiver só uma palavra, não tem espaço em branco. O espaço branco ele só aparece na configuração do gênero textual. Outra pergunta. Qual a idade mais adequada para incentivar a criança de maneira respeitosa e humanizadora, garantindo que o processo de alfabetização seja significativo para ela? Olha, desde a interação no universo familiar e depois nas instituições escolares, a humanização é mediada pela cultura. E ela será sempre necessária. A cultura de casa, quando eu disse que fora da cultura não há salvação, né? A cultura de casa, a cultura da escola, a cultura veiculada pelas mídias, as relações humanas são todas criações humanas. Tudo isso é criado nas relações humanas. E a linguagem escrita é parte dessa cultura. E a linguagem escrita funciona como mediadora nessas relações. Então, veja, eu estou falando que mediador não é o professor. Eu estou dizendo que mediador é a cultura. Mediador é a linguagem escrita. Mediador são os signos. Eles é que são mediadores. Eles são porta-cultura. São dois seres humanos que estabelecem relações através da cultura, através dos signos. Então, o que está no meio deles é a cultura. Então, essa cultura, ela rola nos espaços de casa, nos da escola, e rola desde quando a criança entra na vida do planeta, essa cultura está em torno dela. Só que parece que essa cultura é expropriada dela, não é? E ela chega à escola e tem uma outra cultura, ela é desenraizada quando entra na escola. Educação especial. Em relação ao público da educação especial, quais os desafios que o professor pode enfrentar ao tentar aplicar os princípios da alfabetização humanizadora? Em relação à língua estrangeira, né? Aí, segunda língua, aí eu não sei se refere a uma língua de sinais ou não, língua estrangeira, então eu não vou entrar nessa questão. Mas dá para aplicar os princípios? Bom, eu acho que todos ganham. Todos ganham, né? Porque todas as atividades estarão impregnadas de sentidos, de cultura e de uma razão para fazer. Os nossos princípios não excluem. Não excluem porque não exclui as crianças que não ouvem bem.
Não excluem as crianças que pronunciam mal. Não excluem as crianças que são surdas. Não exclui as crianças que não têm as mãos muito bem preservadas para poder manipular o lápis que nós damos para elas, sabe? Tudo agora, só que tudo que é repetitivo, que é destituído de sentido, é encaminhado para as crianças de educação especial, como se a metodologia delas tivesse uma metodologia repetitiva, esvaziada de sentido. Elas precisam de mais sentidos, de mais, não de menos. Elas precisam de mais razão no que elas fazem, não de menos. Então a gente dá menos para quem precisa de mais. Então, a educação especial é dar mais, só que tem que ser particularizado. Se eu posso usar uma palavra, né, agora do mundo digital, customizado, né, personalizado. É ser especial mesmo, no cuidado de cada um, porque a cada um tem que ser dado o ensino de acordo com as suas necessidades, e não um ensino geral para todos. Sabe? Essa que é a questão. Né? Tem os momentos de convivência, pena de segregação, desconvivência, né, entre eles, que é necessário estabelecer relações, mas cada um tem uma necessidade e cada um tem que ser atendido naquilo. Não pode ser excluído, porque o ensino padronizado geralmente causa exclusão. Então, não sei o que dizer sobre o ensino estrangeiro, e deixa para lá. Né? Eja, como faltam 15 minutos. Como a alfabetização humanizadora pode ser aplicada em contexto de alfabetização de jovens e adultos? Eu diria que teria que reinserir os idosos na vida, na escola. Porque os idosos, eles estão apartados da vida. Eles estão mais segregados, ficam mais confinados em casa. Então é preciso que a escola faça essa reinserção. E aí trazer a linguagem escrita da vida para o interior da escola. E a linguagem escrita, porque eles têm uma cultura vasta, uma cultura da experiência, das vivências que viveram. E é isso que tem que entrar na escola. Quer dizer, a cultura deles, as experiências que eles tiveram, né? Isso tudo tem que ser transformado em linguagem escrita para que eles lidem com ela na escola. Eles vão se sentir gente, seres humanos. Que eles vão falar, isso que é meu, que é da minha vida, que é a vida de criança, isso tudo está valendo aqui? Sim, está valendo aqui. Aqui vale o que vocês estão dando. Aqui vale a cultura de vocês. Sabe? É isso que tem que ser feito. E não trazer a atividade de fora. Né? E trazer o outro também. Toda atividade de ler e escrever, o outro tem que estar presente. Como lá, eu disse para as crianças de iniciais, né? E também para as crianças de quinto e sexto ano. Então, eles têm que trazer os gêneros da vida. Então, novamente, eu falo que também tem que ser um ensino personalizado, em vez desse ensino geral para todos. Né? A gente faz com as crianças e chega com os adultos faz a mesma coisa. Os adultos, as classes são menores, então nós temos que atender cada um de acordo com a sua necessidade de ler um gênero ou de escrever um gênero, de acordo com a necessidade da vida, de acordo com a cultura onde eles vivem. Família. Como reforçar uma alfabetização humanizadora durante o processo de aprendizagem da criança no contexto familiar quando a família não conhece o método? Bom, aqui não há método. Nós usamos métodos, não tem método. Nós desmetodizamos, né, a alfabetização. O que nós temos, como sempre repito, temos princípios norteadores. Então, o professor e as crianças constroem o material durante o processo de alfabetização. Como vocês viram que as meninas mostraram isso. E se vocês tiverem a oportunidade de fazer experiência, se vocês forem autorizados pelos seus superiores, aí que é o problema, né? Aí que é o grande problema, né? Converse com os pais e explique o que vocês farão, não método. Expliquem os princípios. Então vocês convencem pelos princípios que vocês estão expondo. Porque eu acho que ninguém vai se opor a que vocês trabalhem com a cultura da família na escola e com essa maneira de ensinar. Faço reuniões com os pais para conversar, né? Então, família é vida pura, que cria cultura na relação com a cultura do outro. Agora tem um problema da tarefa de casa, né, que eu acho que é um problema. Que a escola quer que a criança continue a fazer na família o que ela acabou de fazer na escola. É a tarefa. Quer que ela repita a mesma coisa. Ao invés disso, sabe, da tarefa, eu proponho que vocês digam para as famílias, passeiem com essas crianças. Andem com essas crianças em lugares diferentes.
mesmo aqui na vila, sabe? Leve elas para ver coisas na vila, ruas diferentes, casas diferentes, Peraí. pessoas diferentes. Aconteceu, não está saindo mais teu som. Continua a falar. Proponha que os pais mostrem desenho, insisto para que as crianças vejam desenhos animados. Proponha que as crianças vejam e leiam gibis. Proponham coisas que ampliem a cultura das crianças. Que criem situações para que conceitos novos apareçam. Uai, será que eu que caí nesse primeiro? Com experiências e vivências. É isso que tem que ser feito. Se ninguém estiver escrevendo lá, é porque... Sim, está todo mundo ouvindo. Pode continuar. Então tá. A outra questão é que deu um probleminha aqui com o computador da Adriana. Na premissa da alfabetização humanizadora, a pergunta é: qual que nós estamos estudando, quais os principais enfrentamentos no processo de alfabetização frente às crianças e suas famílias? Novamente, se existir, né? Eu digo, esclarecer sempre as famílias. Só que aqui só pode ser feito no lugar em que vocês tenham liberdade, em que o município, né, aceite e proponha, como Capinzal, como em Santa Catarina, como Urbano Santos do Maranhão e como São Luís do Quitunde em Alagoas. Porque aí a secretaria assume e vocês então podem, né, esclarecer as famílias. Os pais, eles aprenderam com um certo método lá atrás, como eu aprendi, como vocês aprenderam, né? E eles se creem vitoriosos sempre. E sempre bem alfabetizados. Nenhum pai vai dizer que ele é mal alfabetizado. Nenhum. Nenhum. Então eles querem sempre o tradicional porque eles são vitoriosos. Porque deu certo com eles. Eu diria que deu aparentemente. Porque eles não sabem que poderiam ter tido um melhor desempenho com a língua escrita. Com a linguagem escrita. Eles não sabem que eles poderiam ter aprendido mais. Eles não sabem que eles não conseguem comparar com os outros. Eles não sabem que não há limite. Então, eles acham sempre que eles sabem muito. Então, eles não sabem se avaliar criticamente. E aí, eles se contentam com pouco. E acham que esse pouco é suficiente para o filho. Então, digam sempre que as crianças podem ser muito mais. Não há limite para o desenvolvimento intelectual das crianças. Uma pergunta sobre Frenet. Não seria uma pergunta, seria mais uma observação. Sou apaixonado por Frenet há 20 anos, sou adepto a respeitar o tempo da criança também. O mais difícil é encantar. Veja, a questão do respeitar o tempo aqui, mas o Frenet ensinava também, ensina, né? E aí vem com o princípio do Vygotsky, né? É a educação que promove o desenvolvimento, não é? O desenvolvimento da criança. O mais difícil é encantar uma criança no 5º ano com a família desestudada e que não aceita medicação, é resistente às regras e a família endossa. Eu estou sofrendo com um caso assim, né? Olha, então esse é um caso específico, e só mesmo a equipe escolar pode cuidar. Não há prática pedagógica que resolva problemas sociais severos, né? Como se fosse um medicamento que cura alguma coisa. Não dá. Nas ciências humanas, os problemas são mais complexos. Então é preciso ter uma equipe para cuidar, tá? Não dá para ter uma resposta assim. Agora tem umas perguntas que são mais gerais. Por exemplo, como os princípios da alfabetização humanizadora, conforme apresentados no e-book, podem ser aplicados em contexto de diversidade cultural e linguística, garantindo que o ensino dos caracteres promove inclusão e respeito às diferentes realidades dos estudantes. Então, o ensino dos caracteres ele não promove a inclusão, ele promove a não exclusão. Porque eu acho, pode ser que eu esteja enganada, mas quando a gente fala que promove a inclusão, é porque essa criança foi excluída em algum momento da vida. Então, se a gente tiver essa visão de mundo de não exclusão, não há necessidade da inclusão, porque as crianças nunca serão excluídas, porque as metodologias, esse trabalho que nós fazemos, já vai atender às necessidades de todas as crianças, dentro desse processo de alfabetização. É claro que elas terão os cuidados, né, cada uma na sua área específica, né, do ponto de vista biológico. Né. Então, eu diria que tem de haver sempre uma situação que pede um gênero, tem que ter uma situação criada que solicita um gênero para poder escrever, né? E também tem que ter um outro que participe da relação. Então, tem que ter uma situação, a situação solicita o gênero
e teria que ter o outro. Então, eu sugiro para experimentar com cartas, com trocas pelo WhatsApp, com escrita de histórias para publicação de algum modo, né? Aí você poderá ver o resultado. Agora, a diversidade de pronúncia no país não é um problema. Isso que explica, eu digo que é uma riqueza, porque explica por que nós não registramos pronúncia e não podemos ensinar as crianças a escrever como se pronuncia. A BNCC tem uma afirmação um pouco esquisita e contraditória. Ela diz assim: temos várias pronúncias, tal, mas a escrita neutraliza tudo isso. É graças à ortografia que isso é neutralizado. Ora, o que ela está afirmando? Que não se pode escrever de acordo com a pronúncia e de acordo com o som. Só que ela não diz isso, ela diz que a ortografia neutraliza, isto é como se neutralizasse a pronúncia. Não neutraliza. Nós podemos neutralizar. A pronúncia tem que ser, cada lugar, cada bairro, cada estado, né, tem que pronunciar de acordo com a sua cultura. E nós aprendemos a escrever a nossa linguagem escrita de acordo com a linguagem escrita. Veja como isso fica claro. Então, a linguagem escrita, dirigida para os olhos, não se incomoda com diferenças de pronúncia. As crianças olhando, não se incomodam, olhando, elas vão se incomodar com as pronúncias diferenciadas. Aí o professor, né, do Rio, o professor de Santa Catarina, o professor do Nordeste, cada um vai achar que tem que pronunciar de acordo com como está escrito? Não. A gente não pronuncia. A gente se encontra todos na linguagem escrita, nos caracteres e na ortografia que foi convencionada. Então, o que nós pretendemos é não excluir. Se exclui, aí tem que se tentar incluir. Aí é um paradoxo. Né? E como construir uma educação humanizadora? Aí é só, eu acho que vocês têm que, né, a pergunta tem que ler o livro, né, que está lá tudo, né? Práticas, pedindo práticas. As práticas foram apresentadas pelas meninas, né? Desde aqui de Uberlândia, né? Eu esqueço de incluir Uberlândia, a Ezeba, que foi a primeira apresentação, né? Dessas 4, né? E quais os principais fatores que interferem no processo de alfabetização na atualidade? Eu diria que são as políticas públicas altamente conservadoras, autoritárias, coercitivas, militarizadas e ameaçadoras de alguns governos, sabe? É isso que interfere no processo. E como a alfabetização humanizadora pode contribuir para a formação de cidadãos críticos e conscientes em nossa sociedade? Esse que é o problema, né? A política de cima não dá espaço para isso. E vocês vão ver cada vez mais. Se vocês lerem, vocês vão perceber como é que as coisas estão crescendo nessa área, né? Agora, a resposta para isso, eu diria, banhando a criança com a cultura do seu lugar. Banhando a criança com a cultura do seu estado. Banhando a criança com a cultura do seu país e banhando a criança na cultura da humanidade. E discutir as virtudes do ser humano. Sabe? O que se espera no ser humano. É isso. Isso tem que passar pelo material escrito. Tá? Eu diria ensinar o respeito ao diverso, e ensinar as relações de amorosidade nas relações com o outro. Tudo isso. Isso faz parte do processo todo de humanização. Tem uma pergunta sobre teoria da aprendizagem significativa. Eu vou dizer que nós não lidamos com o conceito de aprendizagem significativa, não sei bem o que quer dizer isso, né? Então não dá para responder. Outra pergunta é de que maneira as teorias de Vygotsky sobre a mediação cultural podem ser integradas no planejamento das aulas, né, para atender a diversidade cultural presente em sala de aula. Isso é possível? Sim, eu digo cultura. Todos os gêneros da linguagem escrita. Levar a vida para a sala de aula. Nada de atividade sem objetivo, sem razão e sem sentido. É isso. Né? Motivação e aprendizagem. Quais estratégias específicas os educadores podem utilizar para aumentar a motivação dos alunos? Eu diria, olha, não lidamos, né, levando em conta as diferentes teorias motivacionais, não lidamos com o conceito de motivação, mas com o conceito de criação de necessidades por meio das relações humanas, conforme ensina Vygotsky.
Motivação do ponto de vista tradicional é algo externo, sabe? Existem pessoas que se especializam em vender palestras motivacionais. Toda hora tem, a gente vê por aí, né? Os empresários compram essas palestras e jogam para os seus trabalhadores e para os seus funcionários, que eles chamam de colaboradores, né? Os empresários. Mas isso é motivação. Motivação é algo externo que acaba. É um bombom que se dá. Necessidade é a criação interna, sabe? É a criação interna. É desenvolver o senso de responsabilidade, o senso de interesse em conhecer determinada coisa. É isso. Inteligências múltiplas. Do Gardner. Não lidamos com os conceitos do Gardner. Né? Eu repito, nós temos que oferecer cultura, cultura, cultura. Né? E o papel do professor? Que forma o papel do professor como mediador se transforma em ambiente de aprendizagem colaborativa, onde os alunos se tornam protagonistas. Aí eu vou repetir o que eu disse. O professor aqui não é um mediador. A cultura e seus componentes, com a linguagem escrita, os conceitos, tudo isso é que faz a mediação entre o professor, que é um trabalhador específico, que tem a função social de ensinar a cultura humana, e as crianças, que chegaram ao mundo para aprender essa cultura. Quem faz essa mediação entre os dois é a cultura. Ela está entre os dois seres humanos em relação. Mas existe uma possibilidade do professor ser mediador. É quando ele se funde com a cultura. Quando ele ensina às crianças o que ele faz para ler. E o que ele ensina para as crianças, o que ele faz para escrever. Aí o professor ensina o ato humano. Ele se junta ao objeto. Ele se junta à linguagem escrita, aos gêneros. Nesse momento, ele se ensina junto, sabe? Se ensina junto para ler, se ensina junto para escrever. Então, ele ensina os atos humanos. Nesse momento, ele passa a ser um mediador. Mas quando ele fica fora e ensina a coisa, ensina aquilo que não tem sentido e não se mistura com o ato de escrever, não se mistura com o ato de ler. Quando eu falo ato de ler, não é o ato só de ouvir. Quando ele lê para as crianças, as crianças estão ouvindo. Ler é outra coisa. Ler é ver. Tá? Então, quando ele se mistura e mostra como ele está lendo e o que ele está fazendo para ler, que pistas ele está pegando, ele está fazendo parte do conjunto, né, da cultura. Então, é o humano se misturando com o objeto. Nesse momento, ele é um mediador. Sabe? Então, ele não é toda hora mediador. Eu acho que é isso. Falta um minuto para acabar. E eu consegui responder todas as questões que foram mais ou menos formuladas aqui. Tá? Fecha aí um tchau. Você fechou? A Sônia podia colocar a Adriana na sala para ela dar o contorno. Isso. Bom, ele está me colocando aqui só para a gente dizer junto tchau a vocês, né? Foi um dia muito agradável, hoje, como todas as tardes, né? Pensando bastante sobre muitas questões, são tantas essas questões que a gente lê, que a gente escuta e que a gente precisa fazer acontecer algumas delas para que a gente possa voltar a refletir sobre elas com maior compreensão, com maior aprendizado. Se a gente acredita que as crianças aprendem fazendo, então nós também vamos aprender fazendo. O curso é um momento de estudo, é um momento de leitura,